Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é dedicado à nossa voz. Eu quero apresentar para vocês a pessoa que cuida da minha voz já há 14 anos aqui na Rede Record. Ou melhor, Record TV, né? Porque quando eu entrei aqui era Rede Record, agora é Record TV. Vanessa, minha super fono, sempre foi a pessoa que puxou minha orelha, veio atrás de mim. Por que você não tá cuidando da voz direito? Tem que fazer exercício, tá tomando água, fez inalação, fez tudo. Mas é ela que me ajuda com hoje o meu maior instrumento de trabalho. Obrigada por estar gravando hoje comigo. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu pedi pra Vanessa hoje vir aqui porque eu considero a voz tão importante quanto a pele do nosso rosto, quanto os cuidados que a gente tem com o nosso corpo na academia. Eu tenho a voz hoje como meu instrumento de trabalho, mas eu descobri que a voz é mais importante ainda do que isso. A voz, ela me ajuda em tudo que eu faço dentro da minha casa, o que eu quero dizer pra minha família, o que eu quero falar com os meus amigos. Eu aprendi hoje a não ficar mais rouca e tudo graças ao que a Vanessa me ensinou. Pra gente começar a nossa aula pra galera, tudo aquilo que ela vai falar aqui pra vocês hoje é o que ela fala comigo praticamente todas as semanas, o que eu vim aprendendo com ela ao longo desses anos. E pra gente começar, eu queria que você explicasse para as pessoas por que cuidar da voz é tão importante. A gente só sente falta da voz quando ela falta. Por quê? Porque você não consegue emitir suas ideias, você não consegue dizer as suas ideias, não consegue falar com as pessoas, não vai ao trabalho. Uma série de atividades muito naturais que você fazia são prejudicadas. Eu tive uma fase da minha vida, quando eu entrei aqui na Record, principalmente quando eu gravei o Tudo é Possível, quando fazia programa de palco com auditório, eu perdia muito rápido a voz. Minha voz sumia, ficava rouca, ficava afônica e ficava desesperada com isso. O que eu fazia de errado naquela época? Você tinha uma outra profissão, um outro estilo de fala e precisou adaptar. Então isso gera tensão muscular, gera esforço vocal, falava muito mais do que estava acostumada. O que causa a rouquidão? A rouquidão ela pode ser causada por muitas coisas. Vamos falar da minha área. A rouquidão ela é causada muitas vezes pelo uso vocal ou inadequado ou excessivo. Falar demais pode dar rouquidão, você pode ficar rouca? Pode, mas não é para todo mundo. Mas tem coisas que a gente pode passar para quem está assistindo o vídeo para poder fazer. Por exemplo, quem vai para a universidade para apresentar um trabalho, quem vai fazer uma entrevista de emprego, quer causar uma boa impressão, não é só a carcaça que tem que estar boa, tudo tem que estar bom, a voz tem que estar boa. E aí você acorda de manhã, ou de ressaca, ou em pânico, ou com a voz meio esquisita, tá meio anasalada, aquela voz de pato, assim. Tem coisas que você pode fazer, que a gente possa ensinar aqui para as pessoas para dar uma melhorada? Tem sim. Você tem um compromisso importante, por exemplo, uma apresentação na faculdade, uma apresentação no seu trabalho. Quando você vai fazer, tem uma entrevista de emprego, você precisa ter cuidados e também essa voz ela tem que te representar positivamente. Você também precisa ter uma boa voz. Mas nem todo mundo lembra disso. Aí acordou de manhã com aquela voz assim, meu Deus do céu, eu tô morrendo. O que eu faço pra me livrar da voz? O Celton Mello fica lindo com essa voz, gente. Meu nome não é Johnny, meu nome é João, não sou bandido. É que eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. A minha vida... As coisas foram acontecendo. Mas não combina comigo, por exemplo. Não, isso... Eu vou parecer o Darth Vader se ficar desse jeito apresentando, imagina. I expect you not to rest until you can assure the Emperor. A voz precisa combinar com o seu tipo físico e com a sua profissão. Então, se você acordou e não tá legal, a primeira coisa é tomar água, porque você precisa hidratar, avaliar as condições, se você tá gripado ou não, o que tá acontecendo. Bom, não tô gripada. Saí ontem, bebi um pouco a mais. Vou falar a real, aquilo que pode acontecer, gente. Assim, não, mas nem acontece comigo. Mas tipo, saí ontem à noite com o marido, fui no japonês, tomei um pouco mais de saquê. Acordei com a voz meio grave demais de manhã. O que eu faço? Você vai fazer aquecimento vocal. A gente faz isso aqui. Então, nós sempre adaptamos a voz. Você pode fazer exercícios para limpar a prega vocal. Quais são os exercícios que limpam a prega vocal? Quem consegue fazer vibração de língua, pode fazer um exercício de... Tipo carrinho, trenzinho. É isso. É um exercício que você vai vibrar muito a prega vocal,
Vai fazer poucas vezes, não pode ser muito, porque senão Quantas? tudo é excesso. Qual seria o limite? Uns 5 fôlegos. Então você sempre vai contar, respira fundo. A minha língua só vibra metade dela, outra metade ela não vibra, não sei porquê. É um carrinho que você faz e você faz 5 vezes. Isso. Tá. O que a gente tem que lembrar sempre? É bom a gente ter uma orientação de um profissional. Principalmente se você for um profissional da voz. Por quê? Quais são os principais erros? Tem gente que não consegue vibrar a língua direito e coloca esforço. Isso machuca a voz. É um carrinho bem devagarinho. Aquele motorzinho lá de Fusca, bem da mãe, não vai querer fazer a Ferrari. Não é o Kiko chorando. Ah, não é o Kiko chorando, boa. E quando a gente acorda, Ana, e a voz tá grave, sabe aquela voz? Seu telefone toca e você não quer mostrar que você tava dormindo. O que você faz? O quê? É um aviãozinho. E aí faz com o dedinho junto que ajuda você a lembrar das voltinhas que você tem que fazer, ó. Eu consegui ensinar meu filho a falar a letra R brincando disso. Isso ajuda a tirar também a voz grave? Ajuda. Porque você vai trabalhar a variação tonal. Então vai tirar daquele padrão de voz muito grave de quem estava dormindo e vai colocar ela num padrão adequado. Agora, quando você acorda com aquela voz assim, que tá muito alta e aguda. Eu tô exagerando aqui, minha voz nunca foi aguda, mas às vezes fica um pouco mais. O que a gente pode fazer pra melhorar? Você pode fazer exercícios de mastigação para você baixar o tom. E os exercícios mastigatórios são ótimos para você baixa o tom, tira a nasalidade, aquela voz muito A voz de pata também vai embora. Vai. Você vai fazer... Respira fundo. Quando eu chego no estúdio fazendo isso, meu diretor fala que é os Minions entrando em ação lá dentro do microfone por causa dos barulhos esquisitos que a gente começa a fazer. E ele ouve tudo. Ele escuta tudo. Agora, Van, quando você mesmo fazendo esses pequenos exercícios ao longo do dia, percebe que aquela rouquidão não vai embora, aquela voz mais grave não vai embora, isso permanece ali por 2, 3, 4 dias, pode significar algum problema? Pode. Rouquidão acima de 15 dias já é algo a se preocupar. Quem eu devo procurar quando isso acontece? Em primeiro lugar, o otorrino. Isso tudo que eu tô dividindo com vocês, essas perguntas, a gente acaba fazendo uma brincadeira ou outra, são coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, quando a Van me conheceu, eu sempre tive a voz muito grave, mas eu tive um calo vocal em uma das pregas. Graças a Deus eu não precisei de cirurgia, mas eu tive que ter muita atenção, então foi muito tempo de exercício, muito tempo de cuidado. A rouquidão começou a aparecer com frequência, a gente descobriu que esse era um dos problemas também. Eu levo isso muito a sério, eu quero poder dividir isso cada vez mais com vocês. O meu marido também passou por uma rouquidão, essa questão do tempo de rouquidão aconteceu na minha casa com meu marido. Ele passou quase 30 dias muito rouco. E um dia eu falei, Van, é normal um homem ficar 30 dias rouco, sem voz praticamente? É normal? Pode ser uma gripe? Ela falou, não. Tem mais alguma coisa que tem que ser investigada. E ela tinha razão de novo. A laringe do homem, a gente não tem aquele famoso pomo de Adão? Sim. O homem tem. Isso faz com que a laringe dele seja mais alongada. Então esse alongamento, a prega vocal é maior, ela é mais delgada e é por isso que ele tem a voz mais grave. A mulher, a laringe dela é mais arredondada. E aí o tamanho da prega vocal faz com que ela não feche. Porque a prega vocal são duas cordinhas assim, que abrem e fecham em formato de V. Para o homem, como ela é mais alongada, na hora que ela fecha mais inteirinha. A tendência a ter fenda é menor, a ter um espaço. Na mulher, a tendência a ter fenda é muito grande. Como a mulher tem esse espaço, ela fecha causando mais trauma vocal. Ela tem tendência a ter nódulo. Isso é porque a mulher fala demais? Não, esse é justamente o mito. Pra gente poder ajudar um pouco mais vocês, eu quero fazer um mito e verdade com você sobre a voz. Porque a gente escuta tanta coisa. Outro dia mesmo, eu acabei discutindo com uma moça que ela falou assim pra mim, você tá com a voz ruim? Toma um chá de gengibre que vai passar todos os seus problemas. É mito ou verdade que chá de gengibre faz bem pra corda vocal? É mito. Ele resseca a prega vocal, mas ele causa uma sensação de dormência. Na verdade, ele diminui a dor, mas você aumenta o esforço.
Com isso. E aumenta o ressecamento. Com isso, você piora a voz. Outra coisa que eu já ouvi muito, eu inclusive já fiz isso achando que estava fazendo direito, é comer maçã para limpar a corda vocal. Mito ou verdade? Para limpar a prega vocal, é verdade. É verdade. É verdade. Para cuidar da voz? Para cuidar da voz, não. Muitas vezes nós ouvimos profissionais falarem: eu tinha problema vocal e eu comecei a comer maçã e fiquei ótimo. Não é verdade. A maçã é uma adstringente. A adstringente é detergente. Então vamos imaginar que hoje à tarde você vai ter uma palestra, você faz muita palestra, você fala muito, só que você comeu uma feijoada na hora do almoço. A boca fica? Não fica? Então é a hora da maçã entrar em ação, porque ela limpa. E quando a boca está muito ressecada, você aumenta o esforço, então você gera trauma. E quando você come a maçã, você limpa e diminui o trauma. Boa. Bebida alcoólica e cigarro fazem mal à corda vocal? Muito. Nós temos estudos que falam que a bebida alcoólica junto com o cigarro potencializa o risco em 10 vezes de você ter câncer de laringe. Comida gordurosa? Faz mal. Porque comida muito apimentada e muito gordurosa, quando cai no estômago, pode gerar o refluxo, que vai molhar a laringe e ele é muito ácido, então ele prejudica. Ele deixa a laringe vermelha e inchada. As crianças também precisam ter esses cuidados com a voz? Sim, muito. Tem criança que passa pela infância sem problema nenhum. Mas eu estou acompanhando 2 crianças com problemas diferentes. Uma delas porque ela tem um refluxo enorme que prejudica a prega vocal e ele está bem rouco. Uma outra que é uma criança muito ativa, que brinca muito, que fala muito alto, que gosta de chamar atenção, que está ficando rouca. E o que eu ouço das 2 mães? Não combina, meu filho não era rouco, eu preciso de ajuda, começa a jogar futebol, fica rouco. Tem cuidados para isso? Tem. E as crianças são muito espertas. Então, quando a gente trabalha com elas, o que a gente ensina? A gritar de forma diferente, a reconhecer o que faz mal, o que não faz mal. E como a gente pode aprender a gritar de uma forma diferente para não ficar rouco? Gostei disso. Não é só para as crianças que isso serve. Não é não. Nós temos as torcedoras apaixonadas, né? Os torcedores apaixonados, os momentos de muita expressão de sentimento. Nós usamos para gritar geralmente a força laríngea, então a gente faz não! E se você perceber, aqui tem uma grande contração. Essa contração assim, prejudica, porque é como se você fizesse isso com a prega vocal, você está batendo ela. Agora você pode gritar com pressão de ar. Então você inspira, não! Você vai ter Você grita com a barriga, efeito. Você não grita com o pescoço. Isso. É o mesmo efeito. Gostei da sua explicação. O Neto tá fazendo assim, ó. Mas é quando você enche a barriga de ar, você... Não! Ó. Esse som. Eu não preciso fazer aqui. Não! Isso. Ó a diferença. A pessoa vira um monstro, né, quando faz um negócio desse. Mas é muito diferente. E aí você consegue evitar a rouquidão. Isso. Gostei, vou ensinar isso pro meu filho. Você evita o trauma. Vou ensinar isso pro meu filho, vou ensinar isso pro meu marido, que adora dar uns gritos também. Apesar de que ele, se ele ficar rouco, não vai fazer mal. Vai ficar sem falar por um tempo, mas é ótimo. Ai, Vanessa, eu adorei, viu? Adorei. Obrigada por ter gravado isso hoje comigo. Eu quero trazer a Vanessa para gravar outros vídeos, porque ela não só cuida da minha voz, mas ela ajuda com tantas outras coisas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para vocês. Obrigadão, viu, Vã? Obrigada. Obrigada. Nosso primeiro vídeo aqui no canal, primeiro de muitos. Muito emocionada. Galera, por favor, deixem nos comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre cuidados com a voz, querem fazer alguma pergunta para a Vanessa, deixa aqui embaixo que eu gravo com ela de novo. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até.